Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje de saúde da criança, a gente vai estudar a triagem neonatal. A triagem neonatal, ela compreende aqueles exames que a gente faz tão logo no nascimento e ele corresponde não somente ao teste do pezinho, que é o objetivo da aula de hoje, mas também o teste do coraçãozinho, da orelhinha, do olhinho, tá bom? Então esses são aí exames que a gente vai fazer no nascimento para detectar possíveis doenças congênitas. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre o teste do pezinho e eu vou dividi-la em dois vídeos. Então no primeiro vídeo a gente vai discutir a triagem neonatal, propriamente dito, o teste do pezinho, né? E como realizá-lo. E em seguida, num próximo vídeo, eu vou falar sobre as doenças que são avaliadas no teste do pezinho. Então, para começar, a gente vai realizar o teste do pezinho em todos os bebês, né? É uma triagem mesmo, a gente não tem como identificar precocemente se a criança tem as doenças além do teste do pezinho, por isso que ele é tão importante. Essas doenças, elas vão ser tanto doenças genéticas quanto doenças congênitas. Então, qual que é a diferença entre elas? Então, doenças genéticas são aquelas determinadas pelos cromossomos do pai e da mãe. Pode ser que na hora que juntou um com o outro deu algum problema e aí a gente identificou ali uma doença genética, pode ser que já veio da mãe, né, uma herança, ou do pai. E aí a gente tem determinado uma doença genética que vai se manifestar, pode ser tanto ao nascimento quanto ao longo da vida. Enquanto as doenças congênitas são aquelas que podem ser genéticas, mas elas vão aparecer ao nascimento. Congênito significa que já aparece no nascimento ou ali no desenvolvimento fetal. Então, podem ser doenças genéticas? Pode, mas pode ser doenças que foram adquiridas na gestação. Por exemplo, a sífilis. Então, sífilis congênita é uma doença que vai aparecer ali no nascimento, né, no desenvolvimento fetal a gente já identifica, mas ela não é uma doença genética, é uma doença infecciosa. A triagem neonatal, né, o teste do pezinho, ele é muito importante para a gente detectar precocemente doenças que poderiam levar à morte, e a gente identificando precocemente, a gente tem possibilidade de tratamento. Quando que a gente vai realizar o teste do pezinho? Preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Então, essa data ela é importante porque a gente já vai ter uma concentração adequada ali das substâncias que a gente vai pesquisar. Considerando que no nascimento a criança tem aquele aumento do volume sanguíneo, ele troca de hemácias e tudo mais, então logo ao nascimento não seria interessante a gente realizar o teste do pezinho. E se a gente fosse realizar ele mais tardiamente, né, a gente até pode realizar, mas não é preconizado, né? Toda vez que a gente for coletar fora desse período, a gente precisa registrar, né? De todo jeito a gente vai registrar a data, mas a gente tem que deixar ali mostrando para o laboratório, justamente porque a gente pode ter falsos negativos, né? Nesse sentido, justamente porque a gente já alterou ali a concentração daquelas substâncias que a gente vai pesquisar. E aí, então, por exemplo, se a criança nasceu no dia 19 de outubro, o primeiro dia que ela deveria realizar o teste do pezinho é no dia 21 de outubro, porque é o terceiro dia de vida da criança. Não é após 3 dias, tá? Do terceiro ao quinto dia de vida da criança. Lembrando que o primeiro dia de vida é o dia que corresponde ao nascimento da criança. Então, o teste do pezinho ele vai ser realizado nas unidades básicas de saúde, né, nos centros de saúde, nos postos, e aí em parceria com o NUPAD, que é um núcleo especializado, né, aqui em Belo Horizonte, fica na UFMG, e aí é lá que a gente vai realizar esses testes. Então, a gente tem uma rede de atenção à saúde, né, da triagem neonatal, que corresponde ao centro de saúde, junto com o NUPAD e as secretarias municipais de saúde, todas fazendo essa interface aí para monitoramento dessas doenças. O que a gente, então, agora sobre o teste mesmo, como que a gente realiza? É bem simples, a gente precisa ficar atento a algumas coisas. Então, a gente tem a lanceta aqui, que é semelhante àquela que a gente tem utilizado para a coleta de sangue capilar de glicemia, né? Aqui é um sangue capilar também que a gente vai coletar. Poderia sim coletar um sangue venoso, mas não tem necessidade. Aqui, gente, papel filtro, vocês vão ver numa outra imagem. Então, a gente só pode coletar o teste de pezinho nesse material,
papel filtro, a gente coleta o sangue nele, ele não deixa o sangue extravasar, mas a gente consegue enxergar a gotinha que a gente pingou, tanto de um lado quanto do outro. A gente também utiliza para teste rápido, né? Talvez vocês já conheçam. O suporte para secagem, então necessariamente esse sangue ele precisa secar, então eu preciso colocar ele no suporte. A cartela com os códigos, então a gente vai identificar duplamente, né? A gente normalmente faz isso em coleta de sangue venoso também. Então, tanto aqui no meu envelope, quanto no papel filtro, né? Que esse papel aqui, né? A gente vai destacar aqui para cada criança. São 5 gotinhas que a gente pinga aqui. Então, a gente vai colar a etiqueta aqui e aqui colocar, depois de secar, a gente vai guardar dentro do envelope e enviar. Então, aqui o material, né? A gente vai utilizar luva de procedimento, né? Como qualquer coleta, algodão e álcool para antisepsia da pele. E o descarpar que tá aqui pra gente descartar depois a lanceta. Então, aqui tá mostrando pra gente como que a gente deve fazer, né? Higienizar as mãos, calçar as luvas, posicionar a criança. Vou mostrar na imagem pra vocês a posição. E aí, a gente vai coletar o sangue do pezinho, né? Então, a gente tem que deixar a região do calcanhar livre e para baixo, justamente para o sangue descer. Então, essas são as posições mais adequadas, né, para o sangue descer. Então, deixando livre o pezinho, né, a posição de arroto e a posição de mamada também, que deixando livre o pezinho para punção. Como que a gente, então, vai identificar o local correto de punção? É no pezinho, mas é na região do calcanhar, na região plantar, na lateral. Esse é o melhor lugar. Tanto pra gente evitar aqui que a gente puncione erroneamente o osso, mas também porque é onde a gente vai ter a sensibilidade da criança é menor, então vai ser menos doloroso e também a gente vai ter mais sangue. Lembrando aqui daquela aula de dor, né, no recém-nascido, isso é um procedimento doloroso que a gente pode utilizar algum método para alívio da dor, por exemplo, a própria mamada, né? A criança pode manter aqui com a mãe, então ela pode estar em aleitamento durante essa punção. E aí, né, eu vou verificar, né, o local da punção, fazer antisepsia, aguardar a secagem, né, nada de soprar, abanar, isso serve para qualquer tipo de punção. Vou retirar o lacre da lanceta, normalmente ela é dessas de enroscar, mesmo de enrosca e puxa. E aí vou puncionar. A gente pode segurar o pezinho da criança dessas duas formas, né, que entra o dedo médio e anelar, então deixando livre somente o pezinho. E essa que é só o calcânio, eu prefiro essa porque eu quero puncionar o calcânio e me dá mais firmeza. Aí vou puncionar. E aí, gente, que é importante, vou aguardar, não tem esse negócio de ficar apertando, tá bom? Vou aguardar o sangramento. Essa primeira gotinha eu tenho que desprezar, então vou pegar uma gazinha limpa, passar, uma gazinha seca, vou passar e vou aguardar a próxima gota. Por quê? Pra não ter nenhum risco de contaminação aqui, tá bom? É o que tá falando aqui. E eu vou esperar aparecer uma grande gota, que a gente chama, né? Que é realmente encher ali a gotinha. E como que eu vou fazer? Vou aproximar do papel filtro. Eu posso encostar a gota no papel, não posso encostar o pezinho do neném, pra não contaminar, tá bom? Então, eu vou esperar a gota cair. Então, a gota vai caindo e eu vou colocando no papel filtro até pingar aqui em todos os campos para as gotinhas de sangue, tá bom? São 5 gotinhas de sangue que a gente vai coletar. E aí, em seguida, né, vou pressionar, como qualquer coleta de sangue, né, com algodão ou com uma gazinha, para que esse sangue coagule, né, que não permaneça ali sangrando. E aqui, então, é o que a gente está enxergando, tá bom? Então, isso aqui é o verso do papel filtro, né? Então, de um lado é onde vai estar a identificação ali. Então, no verso, para eu ter certeza que essa gota deu certo, que o meu exame foi bem coletado, eu tenho que visualizar a gota. Então, a gente pinga de um lado, mas do outro lado a gente visualiza essas gotas. Então, dessa forma, o laboratório tem condição de fazer a análise, tá joia? Então, este foi o vídeo sobre coleta de sangue para o teste do pezinho. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as doenças.